chegou o momento do nosso devocional do dia. Pega a sua Bíblia, vem comigo e vamos começar esse dia já em contato com o nosso Deus maravilhoso. Obrigado, Deus, por esse dia, por nossas vidas. Obrigado pelo Teu Filho amado, Jesus, que nos dá acesso a Ti. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Não merecemos, mas o Senhor é bom o tempo todo. Que Teu Espírito Santo nos dê o discernimento da Tua palavra. Em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Hoje é 24 de dezembro de 2022. Estamos muito próximo do Natal, a época em que o mundo comemora o nascimento de Jesus. Não sabemos ao certo a data, mas é a data que o mundo celebra, que ele é lembrado e que a gente possa ter o foco nele, não em Papai Noel. E eu vou ler aqui uma passagem de Mateus sobre o nascimento de Jesus. Mateus, primeiro capítulo, do versículo 18 até o 22. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava comprometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, homem justo, e não querendo expor a desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um menino, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Jesus, ele foi profetizado no Antigo Testamento, enfim. Desde Gênesis, nós temos indicação de que viria o Filho de Deus. As profecias se cumpriram. Eu li aqui Lucas, capítulo 1, do versículo 26 ao 38. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia que ser estéril está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Que possamos ser como Maria, servos do Senhor, disposto a fazer aquilo que Ele tem como plano para nossas vidas. Vamos para o nosso Provérbios 20, capítulo 24, porque hoje é 24 de dezembro. 1. Não tenham inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles. 2. Pois destruição é que planejam no seu coração, e só falam de violência. 3. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. 4. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. 5. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta a sua força. 6. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém vitória. 7. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. 8. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. 9. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? 11. Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. 12. Mesmo que você diga: não sabíamos o que estava acontecendo,
Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não saberia aquele que preserva sua vida? Não retribuiria ele a cada um segundo o seu procedimento? 13. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. 14. Saiba que a sabedoria também será boa para a sua alma. Se a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. 15. Não fique de tocaia, como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. 16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar. 18. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. 19. Não se aborreça por causa dos homens maus, não tenha inveja dos ímpios. 20. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. 21. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos descendentes. 22. Pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? 23. Aqui vão outros ditados pelos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. 24. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. 25. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. 26. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. 27. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua a família. 28. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use seus lábios para enganá-lo. 29. Não diga, farei com ele o que fez comigo e ele pagará pelo que fez. 30. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. 31. Havia espinheiros por toda parte, o chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. 32. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. 33. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. 34. E último, mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante, e sua miséria, como um homem armado. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois a destruição é que planeja no coração e só falam de violência. Isso que a gente já comentou há uns dias atrás. A gente olha a vida do ímpio, tá lá, né, entre aspas, curtindo a vida, tendo de tudo, mas não é fácil, né? Não deseje isso. Não deseje isso sem Deus, né? O problema não é ser rico, o problema não é desfrutar, o problema é não ter Deus. 3. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Com Deus, né? Porque sabedoria vem de Deus, discernimento vem de Deus. Então, estaremos seguros, estaremos, né, firmes na rocha. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força, né? Conforme a gente vai adquirindo o conhecimento de Deus, o conhecimento não só da leitura, mas de praticar na nossa vida, aplicar, e o conhecimento, o relacionamento que a gente tem com o Senhor, isso aumenta a nossa força. A gente fica com uma fé inabalável. 10. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Tem gente que, né, se converte... Vou dar um exemplo, tá? Tem gente que se converte e na primeira dificuldade já abandona, né? É difícil. E liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. Que a gente possa continuar falando do Evangelho, né? 17. Não se alegre quando o seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e desagrade, e desvie dele a sua ira. Muitas pessoas se alegram com o inimigo, a derrota dele, mas tem gente também que olha alguém que estava em Cristo e cai, né, volta para o mundo, e as pessoas parecem que não tem mais misericórdia, né? As pessoas ficam ali tacando pedra. E Deus se agrada disso? Cuidado, porque às vezes Deus vai tirar a ira dele da pessoa e ir para você, né? Então, que a gente não possa perder o temor ao Senhor. O que Jesus nos convida a viver é o mais alto nível de sabedoria, que é ver o nosso inimigo cair, se dar mal,
mas não se alegrar com isso. Ter misericórdia é orar pelos nossos inimigos. E se a gente vê o irmão, né, também caindo, que a gente não vá lá tacar pedra ou ficar falando, né, que a gente possa orar. Todos nós precisamos de misericórdia de Deus. Tem um aqui também bem legal, a resposta sincera como um beijo nos lábios. Isso nos estimula a sermos sinceros. Olha como a palavra de Deus nos estimula a sermos melhores, né? E a vivermos melhor. E tudo isso é possível. Isso aqui não é um livro de autoajuda, né? Qual a diferença de você pegar a Bíblia e de você pegar um outro livro qualquer de autoajuda? A diferença é que essa palavra aqui é viva. Quantas vezes eu tô aqui e sinto a presença de Deus, porque ela é viva. Ela é viva, eficaz. Ela é perfeita, porque ela vem do próprio Deus. Isso aqui eu sempre gostei de coisas mágicas, né? Vamos dizer assim. Isso aqui é o livro mais mágico que existe, porque ele tem vida, legal? Ele te puxa lá pra dentro, enfim, isso aqui realmente é real. Todos os versículos são enriquecedores, mas tem um aqui que eu amo. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Ainda que a gente caia, ainda que você caia, Deus te levanta, Deus nos ajuda. Por isso que nós precisamos colocar nossa confiança em Deus, entregar nossa vida para Deus e lembrar que Jesus é um presente para essa humanidade que não tinha futuro, não tinha salvação. Jesus é um presente para nós, porque através dele nós temos acesso a Deus. Ele é aquele que está ao lado do Pai, advogando por nós. Mas a gente precisa ir até Jesus, a gente precisa falar, olha, eu quero, né? Eu preciso. A palavra de Deus é uma palavra de boas notícias. Já olha, nem tudo está perdido, né? Tem jeito. E é para isso que nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos, para compreender. E se isso aqui não fosse real, por que tantos países estariam proibindo a Bíblia? Por que haveria tanta perseguição contra os cristãos? Afinal, seria só uma religião boba, né? Mas não, é porque isso aqui é uma ameaça. Isso aqui, que possamos voltar os nossos olhos para o plano perfeito de Deus, que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas que tenha vida eterna. E Jesus, ele vai reinar para sempre. Amém? Que Deus te abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.